Bom, queridos, na caminhada cristã, nós muitas vezes nos deparamos com várias situações que exigem de nós leveza e sensibilidade. Eu costumo dizer que quando a gente está nessa caminhada, a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai encontrar. Por mais que a gente faça o mesmo caminho todos os dias, as coisas mudam, as coisas são diferentes. Não é? Mesmo que a gente faça caminhada todos, não, eu vou fazer caminhada na Praça da Guilherme, eu vou fazer caminhada na Vila Militar. Sempre vai ter alguém diferente, sempre vai ter alguma coisa diferente. E na nossa caminhada cristã não é diferente. A cada dia que a gente caminha com Deus, a gente encontra algo surpreendentemente diferente diante de nós. A pergunta que nós fazemos hoje é exatamente essa: como tratamos as pessoas que nada podem nos oferecer? E eu quero deixar bem claro para você, e a igreja ela tem um costume, toda vez que as pessoas falam isso comigo, eu falo assim, gente, não é bem dessa maneira. Você já ouviu a frase, o pastor hoje desceu o cajado? Ninguém ouviu? Que bom, só eu. Legal, agora ouviram, né? Pois é, gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Cajado não foi feito para bater em ovelha. Cajado ele foi feito para trazer a ovelha para o caminho que é certo, porque as ovelhas elas têm um campo de visão muito pequeno, se eu não me engano, elas só enxergam até 10 metros nitidamente. E se elas se desviarem do caminho, com certeza serão vítimas do lobo, que vai vir e vai atacá-las. Então, o papel do pastor nunca é chamar atenção, nunca é brigar, né? Toda vez que o pastor Marcos, eu, qualquer um de nós estejamos aqui em cima, a gente quer que você entenda que a razão de estarmos aqui é para que a gente possa meditar, parar e pensar sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, e assim, como imitadores de Cristo, como discípulos de Cristo que somos, buscarmos fazer aquilo que Ele fez, agir da maneira como Ele age. Beleza? Todo mundo entendeu isso bem? Então vamos lá. Lá em casa eu tenho uma gatinha. Nós temos, na verdade, né? É o nosso pet, é o nosso animal de estimação. E a nossa gatinha ela tem uma característica que é muito engraçada. Ela costuma querer comer o que a gente está comendo, não importa. Se a gente estiver comendo feijão, arroz, ela quer. Se você der para ela pão, ela come. Se você der açaí, ela come. Mais um pouco ela vai beber refrigerante, mas lá em casa está meio devagar de refrigerante. Tudo ela quer. E eu acho engraçado que ela é muito engraçada. Quando ela sente o cheiro da comida, ela muda o comportamento dela. Para quem está vivendo comigo, já mostrei várias vezes arranhões no braço. Ela é uma gata que ela é de lua. Tem hora que ela está bem, está mansa, mas tem hora que ela pega do nada e vai lá e morde a mim, só eu. Né? O meu neto vai lá em casa, pega um martelo de plástico, bate nela, ela não faz nada. Ela não é nem doida de morder a Arlene, entendeu? Ela sabe com quem ela mexe. Mas a mim ela morde. A mim, de vez em quando, ela me ataca. Eu estou no sofá, de repente, ela vai lá na minha perna e me abocanha. Então, esse é um comportamento hostil, é um comportamento que a gente causa repulsa, a gente não quer. Mas toda vez que a gente está se alimentando, ela vem com toda dócil, ela se esfrega na minha perna, ela mia, ela faz aquela carinha de pobre coitada, sabe? Tipo, poxa, me dá um pedacinho. Queridos, a natureza humana não é muito diferente. Nós também temos a tendência de valorizar pessoas com base naquilo que elas podem nos oferecer. E talvez essa frase esteja sendo chocante para você. Mas essa é uma realidade, e a gente faz isso de uma maneira tão natural, porque às vezes a gente está vivendo essa vida é muito corrida, não vou negar. Você provavelmente teve um dia corrido, e hoje mais ainda com esse calor você está cansado, então a gente fica num estado de agitação, que muitas vezes o nosso comportamento passa batido, a gente não para, a gente não analisa, a gente não pensa antes de falar ou fazer algumas coisas. E isso se deve, queridos, essa questão de querer se aproximar de quem pode nos trazer algum benefício, isso se deve à natureza humana. A natureza humana, ela entende o seguinte: opa, se eu preciso trabalhar para caçar, vamos dizer assim, né, que a gente vivesse de caça, que a gente fosse um povo primitivo ainda, que a gente dependesse de caça, que a gente dependesse de plantar para poder comer. Ora, se eu fizer amizade com alguém que pode me facilitar isso, não, a fazenda dele é maior, ele tem mais animais, ele tem muito mais coisa plantada, então eu vou me aproximar dele porque aí eu tenho menos trabalho. Essa é a realidade, e isso está incutido em nós, e ainda que a gente não note, ainda que a gente não tome consciência disso, isso acontece. E é aí que o Evangelho vem e vamos mudar esse negócio. Não é bem dessa maneira. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos convida a romper com estes costumes e atitudes humanas,
como discípulos que somos de Cristo. Entenda uma coisa, existe uma coisa em nós chamada natureza humana, eu acabei de falar isso para você. Mas quando o Espírito Santo está no nosso coração, quando ele habita em nós, quando ele realmente domina sobre a nossa alma, domina sobre a nossa carne, nós não vamos mais obedecer essa natureza humana. Alguém pode dizer amém? Essa é uma verdade. Se o Espírito de Deus habita em nós, ele se move dentro de nós. E o que era o Espírito Santo se mover dentro de nós? É ele apontar o caminho certo. É ele dizer assim, Renato, você vacilou, não é por aí, vá por ali. Olha, conserta o teu caminho, tem coisas que você está falando, tem coisas que você está pensando, tem coisas que você está imaginando que estão erradas. E aí nós encontramos Jesus. E quando nós vamos ao Evangelho, nós vemos Jesus agindo de forma tremendamente humana. Humana como, pastor? Fazendo pelos outros, por aquelas pessoas que não poderiam oferecer nada para ele em troca, o bem. E eu volto a repetir e falar conosco, com vocês, que eu e você somos discípulos do Mestre. Então, se o Mestre fez, nós vamos fazer também. Tudo que o Mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, a graça vem sobre nós e a gente se conserta. Beleza? Vamos então a Lucas, capítulo 5, versículo 12, e vamos ver aí o que o nosso Senhor disse. Eu vou ler para você. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. É uma imagem meio chocante, né? Eu fiquei em dúvida se eu colocaria essa imagem ou não. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Você vê que Jesus, naquele momento, ele nem sequer pestanejou em fazer o bem àquele homem. Você sabe que a lepra, para nós, para hoje, no Novo Testamento, a gente compreende de que a lepra física, a doença física, que hoje não é nem chamada mais de lepra, é hanseníase, ela naquela época acometia as pessoas. Eu não sei, eu vou falar de maneira leve, eu não quero que você... A lepra, ela destrói o corpo, ela destrói as cartilagens, ela destrói a pele, a pessoa ela vai ficando sem movimento nas mãos, nos pés, é uma doença degenerativa terrível. Mas hoje, graças a Deus, tem cura, Deus aí abençoou os médicos com sabedoria, e a cura hoje da lepra, ela não é tão difícil. Mas a lepra, no Antigo Testamento e no Novo também, ela sempre significou o quê? O pecado. E toda vez que nós erramos, nós temos um costume. Qual é o nosso costume? O mesmo de Adão. Opa, pequei. Não vou à igreja hoje não. Errei. Não vou à igreja hoje não. Só que Deus faz de maneira diferente. É exatamente quando a gente se arrepende, exatamente quando a gente se envergonha, exatamente quando a gente fica constrangido com as nossas próprias atitudes, que Deus vem ao nosso encontro. Que Ele vem para poder mudar, que Ele vem para poder dizer, Renato, tudo bem, eu não estou passando a mão sobre a tua cabeça, você errou, você vacilou, mas eu quero te reconciliar comigo. Rapaz, eu te perdoo, e passe a perdoar também as pessoas que te ofendem. É assim, nessa proporção, que Deus trabalha conosco. Quando nós vamos a Marcos, capítulo 6, versículo 34, veja o que aconteceu com Jesus. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E o que aconteceu? Ele se compadeceu deles. Nessa versão aí, que eu aqui esqueci de trocar a versão, estou lendo numa outra versão aqui. Ele se compadeceu, ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Imagine só, ovelhas sem pastor. Ovelha era uma representação da igreja de hoje. Eu e você somos ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E então Jesus, quando ele chega naquela praia, ele olha para aquelas pessoas e ele vê elas como ovelhas que não tinham um pastor, que estavam perdidas. E você pode imaginar, não é? Como que uma ovelha vai se comportar se ela estiver perdida? Eu já disse para você, ela não tem um campo de visão muito longo, ela é limitada nisso. E ela precisa que o pastor esteja ali ao lado dela, auxiliando. Esteja ali junto com ela, caminhando, levando ela, como diz no Salmo 23, a pastos verdejantes, a águas frescas, águas de descanso. Se não tiver isso, geralmente a ovelha ela não vai viver muito tempo. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Nós estamos buscando a Tua palavra, nós estamos buscando conhecimento, nós estamos buscando, Senhor, na nossa caminhada de fé, sermos pessoas melhores, Deus, que possam Te servir melhor. E nós Te servimos, Senhor, sabendo que muitas vezes é servindo ao nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma mentalidade de Cristo, a ter, Senhor, a mente de Jesus, que possamos, ó Deus, como discípulos, fazer aquilo que o Mestre nos ensinou, e que assim sejamos bênção na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Empatia e compaixão. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que ele sente, e Jesus fez isso como ninguém. Você leu agora junto comigo essas duas passagens e o que aconteceu? Jesus, ele chegava próximo às pessoas e Jesus raramente chegava para acusar alguém. Sempre que Jesus chegava é para abençoar. Jesus chegava perto das pessoas para quê? Para mudar a situação daquelas pessoas. Ele entendia, ele sabia exatamente a dor da separação de Deus por causa do pecado. E imediatamente ele estendia a mão, imediatamente ele procurava fazer aquela pessoa tomar o caminho diferente, fazer a vida dela mudar. A empatia e a compaixão nos levam a tratar as pessoas com mais gentileza e compreensão, independentemente da sua posição social ou da capacidade de nos beneficiar. Jesus fez isso mais uma vez como ninguém. Ele é o mestre dos mestres, ele é o Senhor dos senhores. E quando nós olhamos para ele, nós vemos Jesus fazendo coisas tremendas. Pessoas que estavam ali completamente perdidas, pessoas que estavam ali completamente alheias à graça e à bênção de Deus, Jesus ia até elas e mostrava uma outra face. Não pense que quando ele disse, aquele que quiser lhe bater numa face, oferece a outra. Ele não estava falando aqui da pessoa pegar e mostrar, ele estava dizendo o seguinte: mostra o teu outro rosto, mostra quem você verdadeiramente é. Ele está te enxergando de uma maneira, mas você é alguém diferente. A empatia nos leva a tratar as pessoas com mais gentileza. Eu e você precisamos aprender isso. Nessa vida agitada que a gente tem, e muitas vezes eu confesso para você, às vezes aqui na igreja a gente está agitado e corre para lá, corre para cá, faz uma coisa, faz outra. E eu tenho muito receio de passar por um de vocês, meus queridos, e não falar, não dar um bom dia, ou então de repente nem reparar que às vezes você está num grupo. Então se eu fiz isso, eu quero nessa noite pedir perdão. Quero nessa noite pedir que você possa estar me perdoando, porque eu não gosto de fazer isso. Quando nós estamos nessa correria, nós temos esse risco. E a vida hoje agitada nos leva a agir dessa maneira. Só que a gente precisa dar atenção a todos, estar próximo de todos, considerar os outros cada vez mais, olhar para o nosso próximo de maneira compassiva. Se muitas vezes as pessoas erram, se muitas vezes nós sabemos, às vezes chega até o conhecimento de que a pessoa errou, o que essa pessoa precisa? Condenação? Apontação de dedo? O que essa pessoa precisa? Ficar isolada? Não. Ela deve ser abraçada, ela deve ser trazida novamente para o rebanho de Deus. Se ela está ali querendo se afastar, se ela está querendo sair do caminho, se ela começa a duvidar da sua caminhada, eu e você, com amor, devemos abraçar essa pessoa e trazer ela para perto. Você está entendendo como é que é diferente o Evangelho? O Evangelho nos choca, o Evangelho ele realmente nos coloca para pensar, ele realmente nos desafia a agir de maneira diferente de como a gente agia antigamente. E entenda uma coisa, eu falei aqui de empatia e compaixão. E muitas vezes as pessoas falaram, olha, eu vi uma situação, fiquei com a pena daquela pessoa. E aí qual é a diferença, pastor? Empatia, compaixão e ter pena. A pena ela é diferente de se compadecer. Ter pena não leva a gente a uma atitude. Quando nós olhamos para o nosso próximo, quando nós olhamos para as pessoas, nós precisamos ter uma atitude, senão a gente só vai ter pena. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para sermos bênção na vida do nosso próximo. E aí você fala, pastor, mas eu também quero ser abençoado. Eu tenho tantas necessidades, eu tenho tantas coisas, eu sei, Deus também sabe disso. Nosso pastor orou aqui há pouco e ele falou sobre isso. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Ele conhece o nosso sofrimento, Ele conhece a nossa luta. Ele sabe do quanto nós precisamos dEle para que a gente possa continuar caminhando. Então pode ficar tranquilo. Aquilo que você precisa, Deus vai fazer na sua vida.
Você pode orar, você pode pedir, você pode clamar, Ele não vai te decepcionar, pode ter certeza disso. Jesus não decepciona ninguém, muito pelo contrário, Ele vem em socorro quando a gente clama por Ele. Mas que a gente também possa usar essa mesma bênção, esse mesmo olhar de Jesus sobre a nossa vida, para que a gente também possa ser bênção na vida de outras pessoas. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é um Evangelho voltado para mim, para as minhas necessidades, para aquilo que eu preciso, não. O Evangelho de Jesus Cristo é exatamente o contrário. As minhas necessidades, Deus conhece todas, mas eu posso ser canal de bênção na vida dos meus irmãos. É importante isso, queridos. Agir com compaixão. Olhar para aquela pessoa, e olha para o que a palavra diz, compaixão, significa o quê? Ter paixão também por aquela pessoa. Jesus, o nosso mestre, nos ensinou isso. Nós lemos 2 passagens agora. Pessoas até perguntavam, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus, quero, fique limpo. Fim de papo, gente. Abençoou aquela pessoa. Jesus não chegou para ele e ficou assim, olha, tudo bem, você está leproso e tal, mas onde é que está o pecado? O que você fez de errado? Qual foi o pecado que a tua família cometeu? Não, Jesus simplesmente disse, quero seja limpo, fique limpo. O ser humano ele tem valor, queridos. E nós precisamos hoje, como igreja do século 21, como igreja de 2025, e não só a Nova Vida de Bangu, mas todas as igrejas, e eu creio que Deus está despertando um povo para fazer isso, a valorizar a vida de outras pessoas. Todas as pessoas têm um valor próprio, independentemente da sua capacidade de nos oferecer algo em troca. Nós amamos como Jesus nos amou, e Jesus não nos amou porque nós podemos dar algo a Ele. Nós damos algo a Ele porque Ele nos amou. Você está entendendo isso? A ordem que está acontecendo? Jesus, em primeiro lugar, Ele nos ama, não porque nós podemos fazer algo para Ele, não porque nós podemos adorá-lo, não porque Ele não vem com interesse, muito pelo contrário, é exatamente a nossa vida, nós nos dedicamos a Ele, nós honramos a Ele, por quê? Porque em primeiro lugar Ele fez na nossa vida. Aleluia! Esse é o nosso Deus, queridos. Primeiro Ele faz, para que então, como imitadores de Cristo, eu e você possamos fazer. Nesse ano do discipulado, queridos, esse assunto começa a arder no meu coração, tem ardido no coração do nosso pastor, você tem visto aí todos os domingos pela manhã, e pode ter certeza, Deus tem um propósito nisso. Deus está mudando comportamentos, Deus está mudando maneiras da gente pensar, maneiras da gente se comportar com o nosso próximo. A dignidade humana reside no fato de sermos humanos e não naquilo que podemos oferecer. Jesus viu isso como ninguém. Ele enxergava as pessoas como elas eram. E é dessa maneira que Deus também nos enxerga hoje, a mim, a você e as pessoas que estão lá fora. Ele nos enxerga como nós realmente somos. Mas Ele não se satisfaz em nos deixar permanecer naquela situação, naquela condição. Ele quer mudar a nossa vida. Ele mudou a sua vida? Aleluia! Ele está mudando a sua vida? Claro! A cada dia, eu disse para vocês, a gente está numa caminhada. E quando a gente está numa caminhada, primeira coisa, que nós partimos de um ponto e nós temos um objetivo. Nós temos um destino. E até que a gente complete essa caminhada, até que a gente complete esse destino, as coisas vão acontecendo conosco no meio desse caminho. E é por isso que a gente precisa entender, Jesus está conosco, Jesus está nos abençoando. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Choca, não choca? A Bíblia de vez em quando bota a gente contra a parede, fala a verdade. Olha que versículo que a gente acabou de ler. Eu não posso ter como prioridade aquilo que realmente é meu, mas sim aquilo que eu posso abençoar o outro. É a palavra que está dizendo. Eu não posso simplesmente olhar para outra pessoa e ver ela apenas como um ser humano, mas valorizá-la, considerando ela até maior do que eu. Pastor, como que é isso? Como é que funciona isso? Eu vou explicar isso para você. Nós, no nosso ministério pastoral, a gente conversa com muita gente. Conversa lá pelo WhatsApp,
conversa às vezes com alguém que está passando um momento difícil, atende no gabinete, às vezes a pessoa chama, pastor, só pode me dar uma atenção? Posso completar uma palavrinha com você? E ela senta e conversa com a gente, e as pessoas enfrentam hoje, talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão passando ou que já passaram por isso, pessoas enfrentam problemas grandes demais, pessoas enfrentam problemas que a gente fica assim, meu Deus, o que eu faria no lugar dessa pessoa? Mas o nosso Deus de misericórdia, o nosso Deus de graça, Ele acaba agindo na vida da pessoa e ajudando ela a sair daquela situação. E eu começo a imaginar, porque eu já disse para você, nós vivemos numa autoanálise, nós precisamos viver nos analisando a cada momento. E eu falo, no lugar dessa pessoa, o que eu faria? Como que eu iria me comportar? Quais seriam as minhas atitudes? O que eu ia falar com Deus? E Deus imediatamente fala comigo, Renato, considere as pessoas maiores, porque talvez você não tenha sofrido o que essas pessoas estão sofrendo. Que essa seja uma realidade na nossa vida, que nós possamos reconhecer que o nosso irmão muitas vezes já passou por coisas que nós nem sequer imaginamos, mas está aqui, junto com Cristo, junto conosco, no corpo do Senhor, a cada dia, às vezes tropeçando, às vezes na dificuldade de poder caminhar, mas não arreda o pé. Se cair, ele vai rastejando, mas ele não deixa de caminhar com Jesus Cristo. Esse é o cristão verdadeiro, esse é o cristão que não desiste, esse é o cristão que continua. Pastor, mas e aí aquelas pessoas que desistem? A gente vai atrás. Qual daqueles que das suas ovelhas, se perderem apenas uma, não vai atrás das 99? Claro que a gente vai atrás, a gente vai ligar, a gente vai fazer visita se a pessoa permitir, a gente vai buscar essa pessoa. Isso é igreja, queridos. Aí você fala, pastor, esse é trabalho do pastor? Também, mas também é trabalho da igreja, porque muitas vezes as pessoas nem chegam e não falam com a gente. E daqui a pouco, nessa multidão, como eu falei, nesse domingo, às vezes tão agitado, nessa quinta-feira que é tão breve, às vezes a gente nem repara, gente, cadê fulano, cadê cicrano? Eu estou dando falta de gente aqui, vou pegar a fichinha, vou pegar o telefone, vou dar uma ligadinha, o que está acontecendo? Está tudo bem? Vocês estão de férias? É isso? Pô, então ótimo, aproveita, mas a gente está cheio de saudade de vocês. É assim que funciona o corpo de Cristo, queridos. Não precisa ser eu, você pode ser um instrumento de Deus para chamar as pessoas para o reino, para chamar as pessoas para a igreja, para estarem aqui congregando, amando a Deus, para estarem se desenvolvendo a cada dia na presença do Senhor. Os relacionamentos baseados no interesse podem ser superficiais e frágeis. E isso é uma verdade. Se a nós nos aproximamos de alguém porque aquela pessoa pode nos trazer um benefício, ou se alguém se aproxima de nós porque eu posso oferecer um benefício para aquela pessoa, isso é um relacionamento fadado ao fracasso. Não tem como. Não há no reino de Deus algo diferente do que ser verdadeiramente irmãos. A gente hoje vive um tempo muito doido, a gente vive um tempo hoje onde os valores eles foram trocados. Mas entenda o seguinte, o amor de irmão é aquele amor para toda a vida. É aquele amor que está ali para poder defender. Conhece aquela frase? Eu vou chamar meu irmão mais velho, aí tu vai ver o que vai acontecer. Não é assim? O mais novo sempre se garante do mais velho, né? Quem é o nosso amigo, nosso irmão mais velho? Jesus Cristo, é o primeiro. Então toda vez que você é atacado, toda vez que as coisas acontecem contra você, todas as vezes que o inimigo se levanta com a força do inferno contra a tua vida, nós precisamos lembrar o seguinte, olha, está mexendo com Jesus. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era Saulo. E ele perseguia a igreja do Senhor. Não dava mole, ele tinha prazer em maltratar as pessoas que eram chamadas as do caminho. Só que um dia, o próprio Jesus aparece para ele. Ele está lá no caminho de Damasco, de uma boa, lá no cavalo dele, tal, e de repente uma forte luz brilha. E uma voz começa a conversar com ele, todo mundo que está em volta não ouviu a voz, só ele. E qual foi a pergunta que essa voz fez para Paulo? Na verdade, Saulo, né? Todo mundo lembra? Saulo, Saulo, por que me persegues? Apesar da gente ler Atos, em algum momento Paulo era contra Jesus? Não, eram contra os seguidores de Jesus. Se alguém mexe com você, está mexendo com o nosso irmão mais velho. Entenda isso, queridos. Isso é viver em irmandade. Quando nós chamamos uns aos outros de irmãos, quando nós chamamos as pessoas, olha, oi irmão, tudo bem, tudo isso precisa ser não apenas uma maneira de se comunicar, mas precisa ser uma realidade. É meu irmão. Se está sofrendo, se está passando por sufoco, se existe alguma coisa que eu possa fazer
Não preciso ficar esperando, não, vamos ver se alguém vai fazer. Não, eu tenho que dar o primeiro passo. Eu preciso chegar e falar, não, peraí, irmão, o que você está precisando? Vamos lá, eu posso te ajudar. Ah, eu estou precisando de dinheiro, pastor. Não, dinheiro eu não tenho, mas vamos fazer o seguinte, eu vou tentar te ajudar de outra maneira. O que a gente pode fazer? Mas é um interesse genuíno de querer ajudar. E ninguém precisa ficar sabendo, porque o teu Pai que está nos céus te conhece no secreto. Aleluia! Poder da gentileza. Nós temos sido gentis com as pessoas que estão à nossa volta? Tenho pensado sobre isso, sabe? Quando a gente anda hoje nesse mundo, quando a gente anda hoje nesse tempo que é tão atribulado, que as pessoas hoje já não respeitam mais as outras. Eu estava reparando essa semana, teve aqui o encontro com Deus, né? Toda terça-feira, 8h30 da manhã, quero te convidar a estar aqui. Uma das irmãs, ela estava tentando atravessar essa rua. E eu achava incrível, porque no sentido para Bangu, não tinha nenhum carro. No sentido para a Avenida Brasil, tinha um carro apenas. E a irmã tentando atravessar, e a pessoa, em vez de pegar, né, dá aquela piscada de farol, bota a mão para fora, faz assim, não, o cara acelerou. E eu falei, gente, que mundo é esse? Não tinha ninguém atrás dele. Era só ele reduzir. E ele ficou mais chateado porque eu fiz assim, ó. Ele não gostou. Esse é o mundo que a gente está vivendo, queridos. E eu não posso andar na vibe desse mundo, tem que ser ao contrário. Ser gentil não é apenas gentileza gera gentileza, não. Eu não estou esperando gentileza daquela pessoa. Eu estou sendo gentil porque Cristo no meu lugar seria gentil com ela. Então, quando às vezes a gente faz coisas que aparentemente são pequenas, na verdade nós estamos fazendo coisas grandes. Entenda isso, quando eu me preocupo com o meu próximo, quando eu trato o meu próximo com gentileza, quando realmente eu dou atenção genuína àquela pessoa, isso faz a diferença. Jesus fez assim, e todos que Jesus deu atenção, tiveram suas vidas transformadas. Eu não conheço ninguém. Na verdade, eu posso até estar enganado, eu estou aqui tentando lembrar agora, mas com certeza, eu não conheço ninguém que se aproximou de Jesus e Jesus deu um passo fora. Muito pelo contrário. Só aquelas pessoas que estavam com o coração completamente fechado, fariseus, saduceus, aquelas pessoas que não queriam nem saber dos ensinamentos de Jesus, elas estavam procurando uma maneira de colocar Jesus em calça curta, colocar Jesus numa situação difícil. Então esse Jesus era resistente, ele realmente falava a verdade. Mas não pense que se um deles se arrependesse, Jesus imediatamente não iria oferecer a mão de perdão. Não iria oferecer o seu coração. Esse é o Deus a quem nós servimos. Nós temos exemplos de pessoas que, apesar de não terem nada a oferecer, demonstraram grande generosidade e impactaram positivamente a vida dos outros. Muitos, queridos, nós não vamos saber, nem agora e nem no futuro. São pessoas anônimas que estão abençoando as pessoas que estão por aí sofrendo. Pessoas que nós nunca vamos saber. E nesse tempo moderno parece que está ficando cada vez mais difícil. A Bíblia diz, né? E nos fins dos tempos o amor de muitos esfriará. E a gente pensa que isso é só dentro da igreja. Não, queridos, isso é no mundo. Há pouco tempo atrás você ouvia falar de Madre Teresa de Calcutá. Você ouviu falar do nome dessa mulher? Essa mulher fez uma obra gigantesca lá na Índia. Ela abençoou muitas pessoas, ela cuidou de muitas pessoas, ela abriu mão dela mesma, do conforto dela, para abençoar outras pessoas. Quem você vê fazendo isso hoje? Nós ouvimos falar de Gandhi. Gandhi, ele fez uma resistência, só que ele falou para a galera, olha só, é sem violência, é diferente. E através do comportamento de Gandhi, coisas grandes aconteceram. Você ouviu falar de Martin Luther King Jr., aquele que naquele momento lá nos Estados Unidos lutou pelos direitos civis. Ele não lutou pelos direitos das pessoas que eram da mesma raça que ele, da mesma cor que ele, não. Ele lutou por todos. Ele era um pastor. E ele fez o grande discurso onde ele disse, eu tenho um sonho. Um sonho de saber que todas as pessoas têm o mesmo direito. Um sonho de entender que todas as pessoas vão poder viver felizes, viver debaixo da mesma lei, que não haverá uma lei diferente para uns como há para outros. E ele sabia que ele ia ser assassinado e foi assassinado. Agora eu pergunto para você, nos últimos 20, 30 anos, quem você conhece que se levantou para fazer o bem sem procurar nada em troca? Quem? O mundo está mudando, queridos, e nós, igreja do Senhor, precisamos estar atentos, os nossos olhos precisam estar abertos, os nossos ouvidos atentos, porque o mundo está aí gritando. As pessoas lá fora estão aí, falando alto, gritando, dizendo, socorro, eu preciso de alguém que me ajude.
E esse papel também é nosso, queridos. Não trago completamente esse trabalho para a igreja, claro que não. Mas nós, individualmente, nos lugares que nós frequentamos, na nossa rua, na nossa vizinhança, no comércio perto da nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa família, aonde quer que a gente vá, nós não podemos deixar de pensar no próximo, de ser gentis com as pessoas. E entenda isso, não é esperando receber de volta, porque nem sempre as pessoas serão gentis conosco. Mas nós não somos baseados sobre esse pensamento. Nosso baseado é o outro. Até porque eu tenho aprendido que quando uma pessoa nos ofende, quando a pessoa fala alguma coisa contra nós, quando alguma pessoa fala alguma coisa que nos magoa, o problema não está em nós, o problema está na pessoa. Isso foi esclarecedor para mim, eu quero dividir isso com você nessa noite. Devem existir com certeza outros que não sabemos a história, não sabemos qual foi a formação, mas que hoje estão abençoando milhões de pessoas, milhares de pessoas. Com certeza existe gente dessa maneira, mas poderiam haver muito mais. O que preocupa é exatamente isso, que nós não estamos vendo esses exemplos. E a gente não pode ficar alheio a isso. Eu não posso ver e falar, não, a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, então vai ser desse jeito mesmo. Não, isso é fatalismo. O que a gente precisa fazer não é se levantar contra a palavra de Deus, mas entender o seguinte, o que eu posso fazer, eu vou fazer para abençoar algumas pessoas. Eu, às vezes, esqueço algumas coisas que eu falo. Eu não sei se eu contei para vocês aqui a diferença a história, na verdade, de um garotinho que ele estava andando pela praia, e a praia, durante a noite, havia jogado muitas estrelas no mar da areia. Eu contei essa história. O que acontece? Esse menino, ele vai passando ali, e ele vai vendo aquela multidão de estrelas do mar ali, ele pegava uma estrela, aquela jogava, pegava outra, jogava de volta no mar, pegava outra, jogava de volta no mar, até que uma pessoa veio de encontro a ele. E o cara parou e pensou assim, garoto, você não está vendo que são muitas estrelas do mar, você não vai conseguir jogá-las todas no mar de volta? Por que você está jogando de uma em uma? Ele, porque na vida delas eu estou fazendo a diferença. Gente, é esse o pensamento que a igreja tem que ter. Eu não posso fazer muito, mas o pouco que a gente faz está fazendo a diferença na vida daquelas pessoas. O pouco que eu estou me importando com o meu próximo está fazendo a diferença na vida dele. Se a gente for ficar pensando coisa, vamos fazendo. E Deus vai dando condições da gente fazer muito mais pessoas e muito mais seres humanos que estão sofrendo. Vivemos um tempo de indiferença, mas eu e você, nós, Igreja do Senhor, temos o Espírito Santo. Ele dá o alerta. Opa, espera aí, Renato, não é dessa maneira que você deve olhar para o teu próximo. Não é dessa maneira que você deve olhar para uma pessoa que de repente está aí perdida no mundo das drogas. Não é dessa maneira que você deve olhar, talvez uma pessoa que não tenha lá os seus costumes muito bem resolvidos, que seja uma pessoa mau caráter. Não é dessa maneira que você deve olhar. Pastor, o senhor prega um evangelho muito bonzinho, muito bacaninha. Não, comigo não é meio assim não. Então você resolve com Jesus, não sou eu, é Ele que está falando. Basta a gente olhar para Jesus, queridos. E às vezes você vai falar, nossa, o pastor Renato hoje está mal-humorado. Não estou mal-humorado. Como eu falei para você, nosso desejo aqui é que aquilo que Deus tem revelado para nós como igreja possa estar se multiplicando na vida de todos. A gente não está aqui para poder estar sentado nesses bancos, a gente não está aqui para poder fazer uma coisinha aqui, para poder vir somente no domingo fazer alguma coisa. Deus fez muito mais por nós. Por que nós também não podemos fazer muito mais pelo nosso próximo? Vocês servem a Deus quando estão servindo aos homens. Quando a gente faz o bem a alguém, nós estamos servindo ao nosso Deus. Jesus disse, olha, eu estava preso, vocês não foram me ver. Eu estava com fome, vocês não me deram de alimento. Olha só que palavra dura. Eu estava com sede, vocês não deram. Eu estava nu e vocês não me vestiram. E aí os discípulos perguntam, Senhor, quando foi que a gente viu o Senhor nessa situação? Eu não lembro. E aí Jesus disse, toda vez que vocês verem um desses pequeninos passando por isso, se vocês fizerem por eles, vocês estão fazendo para mim. É o evangelho do nosso Senhor, queridos. É o evangelho de mudança, é o evangelho de transformação, é o evangelho que olha para o próximo, que olha para fora. É chegado um tempo, queridos, eu tenho dito isso para você, que a igreja, e eu não estou dizendo aqui que eu vou ser o Marte que vai trazer isso, não sou eu, é o Espírito Santo. Mas é chegado o momento em que a igreja precisa mudar muitas de suas rotas, coisas que ela acha que estão certos. Nós estamos passando por isso, nesse momento nós estamos sendo induzidos, esqueci agora a palavra, impulsionados
a estar voltando os nossos olhares para as pessoas que estão lá fora. Graças a Deus, nessa igreja, esse movimento está começando, e eu tenho dado glória a Deus, porque, gente, isso é importante demais. Deus tem tocado no coração dos nossos líderes. Já tem muitas pessoas que estão aí ajudando, mas quanto mais pessoas, melhor, porque eu creio, esse trabalho vai crescer, ele vai ampliar. E não será o nome da Igreja de Nova Vida, vai ser o nome da Igreja de Cristo. E essas pessoas pelas quais está sendo feita a diferença, você viu o vídeo aqui no domingo, essas pessoas onde está sendo feita a diferença na vida delas, irão glorificar a Deus, porque elas vão falar: eu recebi a bênção de Deus através da vida da igreja, através da vida dos meus irmãos. Que o nosso Deus possa ser glorificado, queridos. Que nós possamos estar pensando muito sobre como nós estamos tratando as pessoas que estão ao nosso redor. Mais gentileza, mais amor. Se às vezes a gente está mal-humorado, é melhor às vezes até a gente ficar na nossa. Mas que a gente possa tratar as pessoas com carinho, com respeito, assim como Jesus tratou a todos. Os nossos relacionamentos estão sendo construídos com base no interesse ou na valorização do ser humano. Isso aqui é algo para a gente pensar. Eu não estou fazendo aqui uma acusação, mas eu começo a entender as minhas amizades, as pessoas que estão próximas a mim. Por que eu gosto deles? Por que eu me aproximo deles? É porque eles vão poder me dar alguma coisa em troca? Não, eu vou me aproximar desse amigo aqui, porque ele trabalha numa multinacional, quem sabe ele não arruma uma vaguinha para mim lá. Não, eu vou me aproximar aqui dessa pessoa, porque essa pessoa aqui, ela é diretora não sei o que lá, da secretaria de não sei o que, quem sabe ela arruma uma boquinha para mim. Não, quem te sustenta é Deus. Quem abre as portas é Deus. Se Ele quiser usar pessoas para isso, Ele vai usar. Mas não sou eu, não somos nós que vamos despertar isso nas pessoas. Não, eu vou me aproximar de fulano porque fulano pode me abençoar. Fulano pode me ajudar nessa situação difícil. Não. Converse, se abra, mas nunca se aproxime de pessoas pelo que elas podem fazer por vocês. Nunca, jamais. A igreja do Senhor é o organismo mais adequado para mudar essa frieza de relacionamento autêntico com as pessoas. Eu tenho dito isso para você, nós não estamos nessa terra apenas para dizer, para tratar de um slogan, para falar de uma... Não, nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo. Quando Jesus disse, vocês são o quê? O sal da terra. Quem que vocês são? A luz do mundo. Se a luz de vocês não brilhar, o que vai adiantar? Se o sal da terra, que são vocês, que conserva, que dá sabor, que muda aquela situação do alimento cru, queridos, o que vai adiantar se não tiver sabor? Jesus já chega a pegar pesado, ele fala, não serve para nada mais a não ser jogado fora. Gente, concluindo essa mensagem, queridos, como discípulos de Jesus, precisamos agir como Ele age, enxergar como Ele enxerga, sentir como Ele sente. Sabe? Pastor, isso é uma tarefa inatingível, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Eu não sei se eu tenho forças para isso. Meu irmão, começa a mudar a tua mentalidade. Começa a dizer, Senhor, faz em mim o teu querer. Muda a maneira como eu tenho visto as coisas. Eu quero olhar com os teus olhos. Eu quero me compadecer assim como o Senhor se compadece de mim quando eu piso na bola. Eu quero olhar para as pessoas e ver o melhor delas, e não ver o pior. Eu quero ser alguém que junta, eu quero ser alguém que aproxima, e não alguém que simplesmente deixa de lado. Não, essa não é a função da igreja. Todos devem ser tratados com igualdade e respeito, independentemente de sua capacidade de nos oferecer algo em troca. Pastor, tudo bem, o senhor está falando isso, acho legal, acho bacana, mas e quando a gente faz pela pessoa e a pessoa é mal agradecida? Já falei para você, o problema está em você? O problema está nela, ela que é mal agradecida. Então, depois o Espírito Santo vai tratar com ela, Deus vai tratar com ela, não somos nós. Jesus ele diz o seguinte, dar a todo aquele que lhe pede. Jesus não está falando, faça um questionário primeiro, faça um levantamento da vida dele. Espera aí, você responda aqui esse questionário. Jesus não faz isso, ele nunca fez, na verdade. A única pessoa que ele interpelou foi a mulher de Samaritana. Quantos maridos você tem? Senhor, já mas tem um aí que é um ficante e tal. Beleza, Jesus, você está falando a verdade. E aquela mulher encontrou Jesus, mas Jesus não manda a gente fazer questionário, não manda analisar a vida da pessoa. A única coisa que Ele pede é que a gente faça o quê? Abençoe a vida do nosso próximo. E o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. A verdadeira riqueza da sabedoria, queridos, não é para nós.
eu quero ser uma pessoa sábia para mim. Não, quero ser uma pessoa sábia para saber o que eu posso fazer para ajudar as pessoas que estão à minha volta. Como eu posso ajudar aqueles que realmente não podem me dar nada de troca, mas que eu possa realmente amar como Jesus ama. Nós devemos se importar com o Evangelho do Reino. Esse hoje é o nosso manual. Essa hoje é a nossa forma de vida. Essa hoje é a forma que determina até onde a gente pode ir e até a gente não pode ir. E o Evangelho é a voz maior na nossa vida. Amém? Que o Espírito Santo esteja falando no coração dos irmãos. Como eu disse, eu não estou aqui acusando ninguém. De repente você está fazendo um trabalho excelente, de repente você no secreto abençoa muitas pessoas, como eu tenho dito para você, mas eu espero que essa palavra se replique, que você também possa ensinar o teu próximo, que vocês que estão assistindo pela internet, hoje ou num futuro próximo, possam entender que Deus nos chamou para fazer a diferença na vida do outro, na vida das pessoas que estão sofrendo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Que o nome dEle seja glorificado. Que a cada dia nós sejamos aperfeiçoados. Que a cada dia a gente possa deixar de lado os nossos erros, os nossos enganos. E que o nome de Jesus seja exaltado através da sua igreja. Que possamos amar, que possamos ser pessoas que se aproximam, que sejamos pessoas que tenham relacionamentos autênticos e que vidas sejam abençoadas através das nossas mãos e de tudo aquilo que Deus faz chegar até cada um de nós. Pai de amor, eu creio no Teu poder, ó Pai. Eu creio, Senhor, na Tua palavra. E creio, Senhor, que o Senhor está despertando uma igreja que está olhando para fora, Deus. Uma igreja, Senhor, que hoje tem sentido a compaixão pelas pessoas que estão próximas a nós. Senhor, muitas vezes nos compadecendo até mesmo daqueles que estão dentro do nosso próprio lar, nos relacionamentos, nas vidas, Senhor, que hoje estão tão conturbadas. Deus, ensina-nos a fazer a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a trilhar o Teu caminho. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar contigo, te servir cada dia mais, glorificando o Teu nome, exaltando a Ti, ó poderoso Deus. E que assim, sejamos pontos de luz nesse mundo, que sejamos sal dessa terra, que as pessoas sejam transformadas, não por nós, mas pela Tua presença que é em nós. Que como Pedro, Senhor, aonde passava, sua sombra curava as pessoas, assim também possa ser na nossa vida. Apenas, ó Deus, as pessoas se aproximarem de nós, se chegarem até nós, que elas sejam abençoadas. Que sejamos, Senhor, a Tua igreja verdadeira, e como cristãos, como aqueles que são chamados do caminho, possamos ser pessoas que abençoam milhares, milhões e toda essa terra. Eu te oro assim, Senhor, e intercedo por toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente possa cada dia trilhar os caminhos do Senhor.